Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim, está tudo bem por aqui também. Professor Flávio, mais uma vez com vocês. E vamos agora começar a resolução do simulado 6. Bora lá, eu botar aí na tela, ó. Nós vamos fazer agora a resolução de todas as questões que caiu no seu simulado. Vamos lá, ver se bateu o seu gabarito certinho, beleza? Questão 11. Durante o curso de mergulho autônomo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, os futuros mergulhadores constataram que, à medida em que se mergulhava verticalmente no Lago Paranoá, a intensidade luminosa do lugar decrescia. Observe a relação a seguir considerando LO, a intensidade na sua superfície. Então, a pessoa está aqui na superfície, em 0 metros, né? LO, intensidade luminosa. Dá para perceber que conforme ele foi descendo de metro em metro, a intensidade luminosa também foi diminuindo aqui, ó. Beleza? A imagem deixa isso muito bem explicado, né? Vamos mudar aqui. Opa, vou voltar. Aí. Considere que a intensidade luminosa diminuiu a cada metro acrescido na profundidade segundo o mesmo padrão do esquema. A gente já observou isso lá. A intensidade luminosa correspondente à profundidade de 6 metros é igual. Beleza, de 6 metros, porque aqui nós chegamos à profundidade de 3, tá? Então, assim, de metro em metro, que foi descendo a partir do zero, você viu que foi a mesma proporção. Isso aí ele falou. Que proporção foi essa? A proporção de 2/3. Se você for perceber bem, 2/3 aqui, ó, que é a intensidade luminosa, né? Aqui era 1. Multiplica por 2/3. Aí vira 2/3. Depois, 2/3 vezes 2/3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Quando ele desceu mais 1 metro, multiplicou de novo por 2/3. 4 vezes 2, 8. 9 vezes 3, 27. Então, você tem um padrão dentro das sequências numéricas de descida que foi de unidade em unidade. Tá, ele quer saber quando chegou a 6 metros. Qual era a intensidade luminosa quando ele atingiu uma altura, né, de descida igual a 6 metros. Beleza. Você pode ir multiplicando na mão o próximo 4, 2/3, o próximo 2, pode. Você vai chegar na resposta. Só que isso aqui, vamos cair dentro da teoria, porque isso poderia acontecer, por exemplo, se ele chegasse a 12 metros de profundidade. Eu não sei se isso é possível. Estou só jogando um valor em outra situação, tá bom? Não sei se na prática, um mergulhador nunca vai chegar a 12 metros, Flávio. Não, eu não sei, eu não estou por dentro dessa área. Mas digamos que fosse uma outra situação, fosse 12, 13, não dá para a gente ficar na mão multiplicando item a item. Vai demorar demais e a gente pode errar fazendo essas contas assim. Isso aqui é um caso clássico de progressão geométrica. Progressão geométrica, também conhecida por PG. O que é uma PG? A partir do primeiro termo que eu tenho de uma sequência numérica, eu começo a perceber que os outros termos são gerados a partir do termo anterior multiplicado por um valor constante. Foi justamente o que aconteceu aqui, né? Se você ver aqui, ó, que eu comecei por 1, aí no meu primeiro termo, para chegar no primeiro metro, multipliquei por 2,3. Para chegar no próximo, multiplico por 2,3 de novo. Esse é o valor constante de multiplicação, chamado de razão da PG. E a razão da PG a gente representa normalmente pela letra Q. Então, qualquer termo dessa sequência que é representada assim, numa progressão geométrica, a gente diz, né? Qualquer termo é sempre o primeiro termo que multiplica a razão elevado à quantidade de termos menos 1. Aí você pode chegar em qualquer um. Eu quero qual? Eu vou querer, então, o sexto termo dessa progressão, beleza? Considerando, então, que o meu primeiro termo, o meu A1, que eu vou chamar o meu primeiro termo, vai ser esse aqui, ó. Tá? Ah, mas tinha começado antes. Mas não tem problema, pode ser esse, ó. Esse é o meu 1 metro, 2 metros, 3 metros, eu quero 6 metros. Beleza? Posso pensar assim. Então, o meu primeiro termo da minha sequência foi aqui, ó, o termo 2/3. O LO é sempre fixo, né? Que é a taxa de luminosidade, e eu fui
criando essa sequência numérica, 2/3, 4/9, 8/27. Então, eu posso chegar no meu sexto termo a partir dessa fórmula, porque de fato nós temos nessa sequência numérica aí uma progressão geométrica. Beleza? Então, deixa eu aumentar um pouquinho o ar-condicionado que ficou bem frio aqui dentro. Então, é o seguinte, vamos lá então. Qualquer termo dessa progressão pode ser escrito assim. Eu sei, então, que a minha razão é de 2/3 e que o primeiro termo dessa progressão também é 2/3. Beleza? Foi o primeiro valor. Então, eu quero saber o sexto termo dessa progressão. O primeiro foi 2/3. A razão é 2/3. E aqui n-1. Então, é 6 menos 1. Então, o meu A6 vai ser 2/3, que multiplica 2/3 elevado a 6 menos 1 dá 5. Aí aqui a gente chega num cálculo assim, ó. Esse 2/3 aqui tem expoente 1. Como é que eu multiplico potências de mesma base? Conserva a base, que é 2/3, e soma os expoentes. No caso, 1 mais 5. Então, 2/6 não, desculpa, 2/3. Então, eu vou ter aqui, ó, que o meu sexto elemento aí é 2/3 elevado à sexta. Aí, agora é só a gente fazer a conta aqui, ó. Quem é 2 à sexta? 2 à sexta... Ou desculpa, gente, desculpa. É isso. 2 à sexta é 64, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64. Então, 2 à sexta é 64. E 3 à sexta, que dá um pouquinho mais trabalho, vai dar 729. Porque a gente já viu aqui, ó, que o único 64 que tem é o da letra D. Então, 3 à sexta vai dar 329. Você pode conferir as contas aí, tá? Então, isso aqui é a taxa de luminosidade. Então, está aí resolvida a questão 11. Tranquilão? Bora para a próxima. Questão 12. Deixa eu ver se vai alterar aqui. Está um pouquinho atrasado, mas beleza. Vamos lá. A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro, óbvio, né? É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível, é o que a gente espera. O gráfico apresenta a distância em quilômetros e o respectivo consumo de gasolina em litros de 5 modelos de carros. Esse gráfico vai estar no próximo slide. O carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é o modelo. Então vamos lá. Tá aí, né? Coloquei no gráfico que está aí na sua prova para a gente poder analisar as situações. É o A, B, C, o D ou o E. Beleza. Aqui é o seguinte. Nesse eixo, nós temos o consumo de gasolina em litros. E no eixo vertical, no eixo horizontal, o consumo, no eixo vertical, a distância percorrida em quilômetros. Beleza? Quem é o mais econômico? Aquele que anda mais com menos combustível. Então, nós vamos dividir quilômetros por litros. Nós vamos dividir quilômetros por litros. E aquele que me der o maior valor é o que é mais econômico para mim. Eu vou andar mais com menos combustível. Beleza, nós vamos analisar então aqui no gráfico. Vamos pegar aqui o modelo A. O modelo A está aqui. Quanto que ele andou? Não é conclusivo, está entre 100 e 200. Ora, mas para fazer esse tipo de questão, a gente tem que ter um valor ali, nem que seja mais ou menos próximo, tá? Até porque ele não está exigindo aí na marcação nenhum valor específico. Então, vamos pegar assim. Esse valor aqui, essa marcação, está mais próximo de 100 do que de 200, está antes da metade. Eu vou usar, então, tipo um 110. É razoável, beleza? Então, isso aqui, ó, ele andou 110 quilômetros. Com quantos litros? Aí, isso está especificado aqui. Com 10. Então, 110 quilômetros com 10 litros. Quando eu faço essa divisão, eu tenho o equivalente a 11 quilômetros por litro de combustível. Beleza, e aí a gente entende bem isso, né? O carro A, então, tem um consumo de 11 quilômetros por litro de combustível.
E vamos fazer assim para todos. Nessa questão é assim que funciona. No carro B, modelo B. Então, esse já é mais conclusivo, 200. Ele andou 200 quilômetros. Com quantos litros de combustível? Com 40. 20 dividido por 4 dá 5. Eita, esse aqui é beberrão, hein? 5 quilômetros por litro de combustível. Deus me livre. Esse aí eu não compro, não. Tá louco, meu irmão? O C. Modelo C, tá aqui, ó. Ele percorreu 400 quilômetros. Com quantos litros? Com 20 litros. Isso aqui é só uma questão de análise do gráfico, né? Sabendo aqui analisar o gráfico, você vai chegar no resultado. 40 dividido por 2 vai dar 20. Opa, até agora é o melhor, hein? 20 quilômetros por litro. Modelo D. Modelo D é aquele outro valor que está aqui, ó, que a gente não tem uma conclusão exata, né? Mas está bem aqui parecendo que é a metade. Eu vou considerar a metade, então 550 que ele percorreu. 550 por 50, né? Que é o equivalente aqui em litros. Então, corta zero aqui. 55 dividido por 5 dá 11. 11 quilômetros por litro. Até agora, então, a resposta é a letra C, né? Vamos ver aqui o modelo E. Que ele percorreu 600 quilômetros. Com os mesmos 40 litros aqui. Corta, corta. 60 dividido por 4 dá 15. Aqui deu 15 quilômetros por litro. Então, a pergunta era: qual o carro mais econômico em relação ao consumo de combustível? O mais econômico, aqui ó, é o da letra C, que consegue percorrer 20 quilômetros com 1 litro de combustível. Então, resposta aqui, gabarito. O modelo C. Beleza? Questão tranquila, né? Basta fazer uma análise gráfica, que aí a gente chega no resultado solicitado. Vamos lá para a próxima questão. Questão 13. As hemácias são células sanguíneas responsáveis pelo transporte de uma substância chamada hemoglobina, a qual tem a função de levar oxigênio dos pulmões para os tecidos. Hemácias normais têm diâmetro médio de 7,8 vezes 10 a menos 6. Destacar isso aqui, ó. O diâmetro médio dessas hemácias em metros, ele não deu a unidade final, 10 a menos 6, faltou aqui, né? 10 a menos 6 aqui tem 1 metros, tá? Faltou no texto do slide aí, né? Senão sem unidade de medida ficou meio estranho. O diâmetro médio dessas hemácias em metros é representado pela razão 78 sobre D, em que D é igual a... Então é o seguinte, basicamente, ele quer que a gente escreva esse número, 7,8 vezes 10 a menos 6 metros, nesse formato, 78 sobre D. Então, D vai valer quanto? Né? Esse valor 10 menos 6 vai valer quanto? 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho que botar esse número nesse formato, 78 sobre D. Então, vamos lá. O número é 7,8 vezes 10 a menos 6, que pode ser escrito assim. 7,8 vezes 10 a menos 6, esse sinal de menos no expoente indica a inversão da fração. Aqui eu tenho um denominador igual a 1. Então, invertendo essa fração, o 1 vai para cima e o 10 a sexta vai para baixo. Aí não é mais a menos 6, porque o sinal negativo indica a inversão. Inverteu? Tira o sinal negativo. Então, 10 a menos 6 é a fração 1 sobre 10 a sexta. Beleza? Tá. Então, eu quero colocar nesse formato. Agora eu tenho o número 7,8 sobre 10 a sexta, que ainda não está no formato que ele pediu.
Porque ele quer que o número seja 78. Então, o que eu tenho que fazer para 7,8 virar 78? Basta, então, multiplicar 78 por 10, concorda? Que 78 vezes 10, 7,8 vezes 10, vira 78. Só que numa fração, se eu multiplicar alguém no numerador, você tem que multiplicar o mesmo alguém no denominador. Por quê? Porque você não pode alterar o valor que é dado. Eu só quero reescrever. Eu quero dar um jeito de maquiar esse número para chegar no formato que eu quero. E a fração 10 sobre 10 é equivalente a 1. Esse número vezes 1 não altera nada, mas eu posso reescrevê-lo de outra maneira sem alterar o seu valor final. Isso aqui é uma, digamos assim, uma percepção matemática, uma percepção numérica. Cara, que se você tem isso, você vai longe, tá? Saber muitas formas de escrever o número 1, isso pode me ajudar, que se eu somar 1, subtrair 1, somo 1, subtrai 1 é igual a 0, só que eu posso alterar a reescrita do número. É uma beleza. 7,8 vezes 10 dá o 78. 10 a sexta vezes 10. Isso aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base, já falamos, né? Conserva a base e soma os expoentes. Então, 6 mais 1, que dá 7. Então, agora sim, ó. 78 sobre esse aqui é o Dzinho da história. Ó. Esse aqui é o Dzinho. Chegamos no modelo que ele queria, ó. 78 sobre D. Quem é D? D é 10 a sétima. 10 a sétima é o número 1 com 7 zeros. Beleza? Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gabarito é o da letra D. Tá? 10 a sétima é o número 10 milhões. Então, tranquilinho, né? Só uma transformação numérica aí para fazer. Tem a ver com o estudo de frações, potências de expoente negativo, coisas desse tipo. Essa aí foi a questão 13 do nosso simulado. Vamos lá para a questão 14, que tem um texto gigantesco. E aí a gente tem que ler com atenção para poder separar direitinho as referências que são importantes para a gente resolver a questão. Vamos lá. No Colégio Militar Dom Pedro II, a admissão no primeiro ano se dá por sorteio. Neste ano, há 55 candidatos, cujas inscrições são numeradas de 0 a 55. O sorteio de cada número de inscrição será realizado em etapas, utilizando-se 2 urnas. Da primeira urna, será sorteada uma bola, dentre as bolas numeradas de 0 a 9, que representará o algarismo das unidades do número de inscrição a ser sorteado. E em seguida, a segunda urna será sorteada uma bola para representar o algarismo das dezenas desse número. Depois do primeiro sorteio, e antes de sortear o algarismo das dezenas, as bolas que estão presentes na segunda urna serão apenas aquelas cujos números formam com o algarismo já sorteado um número de 1 a 55. Então é o seguinte, tem um tanto de informação que foi dada aí. Vamos equacionar essa parada aqui. O que ele está dizendo? Nós temos inscrições do número 01 ao 055. Essa questão aqui a gente precisa ter atenção. Então, eu tenho de 01 a 55. Esses são os números que podem ser sorteados para entrar. E como que vai acontecer esse sorteio? Em 2 urnas. Aqui a urna 1 e aqui a urna 2. Eu nem li o que ele pediu no final, mas a gente vai estruturar o enunciado até esse momento. Ele falou que primeiro vai ser sorteado de bolas entre 0, você tem bolas de 0 até 9. De 0 até 9 dá um total de 10 bolas. 10 números, concorda comigo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 números, de 0 até 9. Beleza. Primeiro,
o primeiro sorteio vai ser retirado o valor que é referente às unidades. Então, aqui dentro vão ter bolas numeradas de 0 até 9. Na segunda bola, é que representa a dezena do número. E ele falou que nessa segunda urna só vai ter bola suficiente para formar, com o número que foi retirado, dezenas que sejam possíveis. Se é de 0 até 55, 0, 1 até 55. Então, beleza. Então, por exemplo, o 6. Você não pode ter dezena igual a 6. O maior número é o 55. Beleza? Então, aqui, você vai ter bolas de 0, no máximo, até o número 5. Que a maior dezena está aqui, ó. É do número 55. Não vai ter um número sorteado igual a 60 em alguma coisa. Então, resumindo, tem inscrições de 1, 0, 1 até 55. Como que nós vamos sortear isso? Em duas urnas. A primeira urna que eu vou pegar, tem lá bolas de 0 até 9, eu vou puxar o número. Esse número, ele é respectivo às unidades. Depois, eu vou lá na segunda urna e vou retirar uma bola. E essa bola que eu vou retirar, ela é respectiva ao algarismo das dezenas. Só que na segunda urna só vai ter bola que forme uma dezena a ser sorteada. Portanto, de 0 até o 5. Porque eu não tenho nenhuma dezena maior do que 6. Não tenho o número 60 em alguma coisa. Então, foi isso que ele me contou até esse momento. Beleza? Então, as probabilidades de os candidatos de inscrição de número 50 e 02 serem sorteados são, respectivamente. Então, cálculo de probabilidades. Como que a gente calcula a probabilidade? Casos favoráveis sobre a quantidade total, né? O que é possível sobre o total. Beleza, o que me é favorável sobre o total. Então, na primeira urna, aqui ó, na urna 1, e aqui é a urna 2. Na primeira urna, quantas bolas eu tenho possíveis de serem sorteadas? Eu tenho, de 0 até 9, já contamos, 10 bolas. Isso aqui é o que eu chamo de espaço amostral da primeira urna, beleza? Na segunda urna, de 0 até 5, você vai ter 6 bolas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 bolas. Que a gente vai ter que pensar de forma diferente, porque primeiro pega uma, depois pega a outra, beleza? Eu quero então calcular a probabilidade. A probabilidade de sair o número 50 e depois a probabilidade de sair o número 02. E esse 0 conta porque ele vai ser puxado e sorteado. Outra coisa, como ele está dando aqui separadamente, não tem que multiplicar, porque esse conectivo E em probabilidade leva a uma multiplicação. Se fosse o total, a probabilidade total, a gente multiplicaria esses dois. Não é, ele quer calcule um, calcule a outra e você vai dar o resultado aí na marcação. Então, vamos calcular primeiro qual é a probabilidade de dar o número 50. Bem, dentro do que ele falou, primeiro nós vamos puxar na urna das unidades, né? Eu quero que saia o número 50, beleza. Mas quando eu meter minha mão nessa urna e puxar, eu quero que saia o número 0. Mas qual é a probabilidade de sair o número 0? É uma das 10 que tem lá dentro. Então, a probabilidade de sair o número 0 é uma de 10. Tranquilo? Então, eu primeiro puxo as unidades e depois as dezenas, né? Assim, unidade, tirei, depois eu vou lá, puxo as dezenas. Então, unidade e dezena. Esse E, já falei, ele leva, então, a multiplicação dos casos de probabilidade que a gente está tendo aqui. Beleza. Na segunda urna, então, digamos, saiu o número 0, o número 0, né, que eu quero. Saiu o número 0 que eu quero. Na segunda urna, ele falou que só vai ter bola suficiente para você poder gerar um número sorteado. Então, pensa comigo. Se a primeira bola que eu puxei das unidades foi o 0, nas dezenas, não pode ter a bola 0, concorda? Por quê? Porque, no caso aqui, para formar, se eu pego o 0, o número 00 não está dentro dos inscritos. Beleza? Nesse caso específico. Ah, então tira a bola 0, já que ela não pode. Não, não é assim. Porque se saísse o número 1, a dezena 0 para 1 pode. O número 01. Só não pode o 00. Que é o caso que eu estou pensando aqui.
Então, essa bola aqui de número 0, para esse caso específico, para quem tem final 0 nesse sorteio, eu vou ter que retirar. Porque senão já a pessoa na primeira eu pego, tá, saiu o 0 que eu queria. Na segunda eu meto a mão, sai o 0. 0, 0, não tem ninguém. E eu quero que saia um sorteado. Então, se saiu o 0 nessa primeira, para a segunda bola que eu vou sortear, eu tenho que tirar esse 0, para não correr esse risco. Então, tirando o 0, eu não tenho mais 6 bolas disponíveis, eu só tenho 5. Então, como é que eu vou calcular a probabilidade agora? Eu vou puxar lá, eu quero o número 5. É um desses 5 que tem lá dentro. 1/5. Espero que tenha ficado claro. Por que foi retirada a bola 0 agora? Porque corria o risco de sair o número 00. E não tem ninguém com esse número a ser sorteado. Então, calculando essa probabilidade, 1 vezes 1 dá 1. 10 vezes 5 dá 50. Então, a probabilidade de sair o número 50. 1 sobre 50. Daí você já vê que letra D e letra E não pode ser resposta. Beleza? Qual é a probabilidade, então, de sair o número 02? Bora lá. Encheu as urnas de novo? Vamos agora sortear o segundo candidato. Né? Minha esperança é que saia o número 02. Primeiro sorteio, as unidades. As unidades pode ser qualquer número. Então, a probabilidade de sair o número 2 é 1 dos 10 que estão aqui dentro. Pode ser até o 0, que pode ter o número 10, pode ter o número 20, pode ter o número 40, pode ter o número 50. Então, não tem problema nenhum. Vezes. Beleza. Saiu na unidade o número 2. É o número 2, a probabilidade que eu quero do número 2. Para depois agora a dezena. Bem, para a dezena, pode usar o número 0? Agora pode. Agora o número 0 pode. Se sair o número 2, ou qualquer outro que não seja o 0, que é no nosso caso eu quero que saia o 2, se sair o 2, pode ter o 0 na dezena. O 0, 2 está lá para ser sorteado. Então, todos os números são possíveis. Se sair o 2, todos os números lá nas dezenas, de 0 até 5, são possíveis a gente poder utilizar. Então, nesse caso, tem 6 bolas disponíveis para mim. Eu vou tirar uma. Né? Eu espero que seja 2. Então, é uma de 6. Né? A probabilidade de sair o número 2 agora, uma de 6, tem lá dentro. 1 vezes 1, 1. 10 vezes 6, dá 60. Então, a probabilidade de sair o número 50 conforme essas regras, 1 sobre 50. E a probabilidade de sair o número 2 conforme as regras que foram estabelecidas, 1 sobre 60. O que dá aqui como resposta, como gabarito, a letra A. Beleza? Então, tá aí. Essa foi a questão 14 do nosso simulado. E agora chegamos, enfim, na questão 15. Bora lá. Correção da questão 15. Um cortador de grama elétrico tem o cabo plugado em uma tomada fixa rente ao solo plano de um gramado. O cabo de energia mede 5 metros e o cortador tem uma lâmina que corta 1 metro de largura. Atualmente, ele corta, portanto, uma região no formato de círculo de raio 6 metros. Como ilustra a figura, vai estar no próximo slide. Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente. Qual a medida aproximada em metro do comprimento do cabo extensor? Surgir, penso eu, para essa nova possibilidade que ele quer. Então, assim, o que a imagem traz para a gente nesse momento, é a região atual. Ele quer que depois seja cortada o dobro dessa área. Beleza? Então, a área atual, para fazer esse círculo aqui, ele falou que é de raio igual a 5 é o cabo, mas o cortador tem mais 1 metro, então nessa circunferência, o raio aqui está medindo 5 mais 1, 6 metros. Foi o que gerou essa área cortada aqui, em forma de círculo. Beleza? Então, a minha área atual como pode ser calculada? A área de um círculo. A área do círculo é calculada por πr². Ele não deu o valor de π. Vamos fazendo as contas aqui, tá bom? Então, π
vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6 dá 36 vezes π metros quadrados. Essa é a área, beleza? Ele falou que ele pretende que essa área seja aumentada ao dobro, multiplicado por 2. Então, a área que ele quer, pretendida, é a área atual vezes 2. 2 vezes 36π, que dá 72π. Ele quer saber qual é a medida do cabo extensor, beleza? Sabendo aqui que o cortador de grama já tem 1 metro, um cabinho dele de 1 metro, que seja assim. O cabo extensor é essa medida daqui para cá. Isso aqui, ó, tá escrito aí, ó, é o cabo. Que nesse caso aqui, ele está usando um de 6 metros. Então, o cortador de grama pode ser o cabo do próprio cortador. Beleza. Mas eu quero que a área seja o dobro. Então, para eu descobrir aqui ó, o dobro que vai aumentar, eu tenho que saber o raio, para eu saber o tamanho do cabo extensor. Então, se a minha área é de 72, eu vou colocar 72 aqui e calcular para descobrir o raio. Então, da minha nova área, da minha nova região. 72 vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Então, esse π, com esse π do outro lado, simplifica. E eu tenho que raio ao quadrado é igual a 72. Logo, passa essa raiz para o outro lado, ou, se você assim preferir, para tirar esse quadrado daqui, a gente bota a raiz dos dois lados. Você pode pensar também, passei o expoente para o outro lado, como o expoente é 2, vira uma raiz quadrada. Sem problema. O raio aqui vai ser igual a raiz quadrada de 72. Beleza? E agora? E agora é o seguinte, isso é uma coisa muito comum que acontece em provas. Você não tem calculadora no dia, deu raiz quadrada de 72. Que valor é esse? A gente não vai saber ao certo, tá? Até porque ele pergunta qual a medida aproximada em metro. Ele já deu a dica. A gente precisa ter noção de quanto vale a raiz de 72, de cabeça. Como que você faz isso? Assim, ó. Raiz quadrada de 72. Uma forma rápida, prática de você fazer isso. Esse raiz de 72, o valor dele vai estar entre dois valores de raízes que você conhece, um antecessor e um posterior, ou sucessor, se assim você preferir. 72, que tem a raiz exata. Vamos pensar aqui. Antes de 72, qual é o número que tem raiz quadrada exata? O 64. O 64 tem raiz exata. E depois de 72, qual é o número que tem raiz quadrada exata? O 81. Então, extraindo essas raízes, raiz quadrada de 64 é 8. 72 fica aqui no meio, de 81 é 9. Então, o número 72, raiz quadrada de 72, é um número próximo de 8 e 9. Está entre 8 e 9. É 8, alguma coisa. É 8, alguma coisa. E para você ter uma noção mais ou menos assim de ser, é só você pensar o seguinte. Conta qual é a distância desse número para o antecessor e para o seu posterior. Olha só, para você ter uma noção de casas decimais que isso pode te entregar. Isso aqui é um método prático, tá bom? Ó, de 64 para 72, quantas unidades você tem? 8. Tem 8 de distância. De 72 para 81, tem quanto de distância? 9. Então, entre o número 64 e 81, o número 72 está quase no meio deles, concorda? De 64 para chegar no 72, você caminha 8. De 72 para chegar no 81, você caminha 9. Então, quer dizer que 72 está quase no meio. A distância total entre esses dois números aqui é de 17, não é assim? Então, o meu 72 está quase no meio. Se eu tenho casas decimais entre 0 até 9, não é assim? Quem está no meio é o 0,5, né? Entre 0 e 1, quem está no meio? O 0,5. É assim que a gente mede as casas decimais. Então, como está quase no meio, esse 72 aí, ele é um número, raiz quadrada de 72, ele é um número muito próximo, então, está entre 8 e 9, de 8,5. Pode ser 8,48, pode ser 8,52, não tem problema, mas está próximo de 8,5. Quer ver? Vamos conferir. Raiz quadrada de 72. Raiz quadrada de 72. Aí, ó, 8,48. Aqui na calculadora. Que é próximo de 8,5. Você pode usar esse 8,5 aí de forma bem aceitável. Beleza? Então é o seguinte. Eu sei que 8,5, ó, vai ser a medida do raio agora aqui assim, ó.
para eu fazer uma região que seja o dobro dessa área, que vai cobrir assim, ó, o dobro dessa área. Então, quer dizer que essa distância total aqui, ó, daqui para cá, eu tenho que ter 8,5 de distância. Beleza? Para eu chegar no dobro da área que ele me pediu, certo? Ele está perguntando qual é o tamanho do cabo extensor. Qual é o tamanho do cabo extensor que você vai fazer? Ora, daqui você já está vendo o seguinte, que daqui para cá, ele já tinha 6. Então, quanto que eu vou ter dessa distância daqui para cá que vai ser o meu cabo extensor? Porque isso aqui eu já tenho. Então, daqui para cá eu vou ter que esticar um cabo para eu poder, ó, sair daqui e chegar aqui. O meu cabo extensor está nesse pedaço. Então, basta eu fazer o 8,5 e retirar o que eu já tenho, né? Cabo, tomada, cabo extensor. E 8,5 menos 6 dá 2,5, o que me dá o gabarito na letra E. Beleza, pessoal? Eu espero, então, que você tenha tido aí um ótimo resultado. Deu bom? E aí, se deu bom para você, essa foi a última questão. Resolvemos, então, todas as questões do nosso sexto simulado. Espero que tenha dado bom para você, que seja de grande valor para a sua preparação, para a sua prova. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Você manda ver aí do outro lado. Um grande abraço e até a próxima.